Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Você quer saber maiores detalhes da demanda judicial do Vasco da Gama e do Flamengo, que deu o que falar no dia de ontem? E será que a liminar pode ser revogada? Venha comigo neste vídeo. E você quer saber todos os detalhes da partida entre Novo Horizontino e Vasco? Venha comigo, porque você também está no pré-jogo do Marca Vasco. Então venha comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, todo dia às 7 horas da manhã, com um vídeo novo sobre o Vascão. Hoje vamos falar um pouco mais da demanda judicial, porque hoje virá uma decisão da desembargadora. Será que ela vai revogar? Quais são as possibilidades dela não revogar a liminar que dá o direito do Vasco usufruir o Maracanã? Venha comigo até o final do vídeo, bem como todos os detalhes da partida entre Novo Horizontino e Vasco da Gama. Mas antes, meus amigos, aqueles pedidos tradicionais, não podemos deixar de fazê-los. Larguem o dedo neste like, muito nos ajuda a subir neste YouTube. Meu Deus! Inscreva-se neste canal, vamos comigo juntos alcançar uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. E aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã, o verdadeiro café da manhã, com as notícias, informações e opiniões sobre o gigante da colina, você encontra no Marca Vasco para acompanhar o seu café da manhã. Vamos então aqui o resumo da demanda judicial, pelo menos pelos andamentos de ontem. Todos nós já sabemos que o Vasco conseguiu uma liminar para usufruir o Maracanã no domingo contra o Sport às 4 horas da tarde. E aqui eu bem falei, olha, saindo esta liminar, o que o Vasco tem que fazer? Bota logo os ingressos para vender, porque depois que tiverem vendido mais de 50 mil ingressos, não vai ter desembargador que vai revogar essa liminar. Dito e feito, o Vascão deu show ontem. Essa torcida está muito engajada, ela abraçou esse time, abraçou a causa do acesso à Série A. 6 horas, acabaram-se os ingressos para o Maracanã. Mais de 65 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, ou seja, já esgotou. Foi colocado um lote a mais para a galera poder comparecer no botequim do Vasco da Gama, lá no Maracanã. Um botequim pequeno, né? Só o estádio do Maracanã, o maior do mundo, que já está lotado de vascaíno. E assim, o Clube de Regatas do Flamengo recorreu, apresentou o que chamamos de agravo de instrumento para ver se reforma esta liminar, alegando até que ele caiu numa arapuca. Ainda se faz de vítima. Que sem vergonhice esses flamenguistas. Caiu numa arapuca ao ter liberado o jogo entre Vasco e Cruzeiro e agora estão sendo utilizados esse argumento e vão acabar com os nossos gramados e assim prejudicar. Meu irmão, que argumentos fajutos. Então, colocaram lá forçando a barra. Meu Deus, e que termos que são utilizados numas peças jurídicas. Meu Deus do céu. Mas o que acontece é o seguinte. O Flamengo apresentou este recurso que se chama agravo de instrumento, caiu na 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com uma desembargadora e a qual ela vai decidir sobre o pedido de efeito suspensivo, ou seja, antes mesmo de julgar o mérito do recurso, suspender a decisão que permite o Vasco utilizar o Maracanã. O Vasco da Gama já apresentou sua defesa, o Flamengo já apresentou uma réplica, inclusive com umas informações falsas de que estava
na verdade estava já obsoleta essa peça, falando que 20 mil ingressos tinham sido vendidos, quando ela foi juntada já praticamente já tinham sido vendidos todos os ingressos, falando que os sócios não teriam prejuízos porque poucos ali teriam pagos os valores, porque é sócio torcedor, não paga nada. Me ainda manda um caô desses, né? E por isso até 2 outros sócios, isso aqui eu já faço um apelo para vocês, 2 outros sócios do Vasco que não tem nada a ver com a demanda, peticionaram também num instituto que chamamos de assistência para informar que não, que os sócios estão pagando pelos ingressos. Amigo vascaíno, não cai nessa, não vamos ficar peticionando, não vamos ficar atrapalhando esse trabalho não, vamos ter confiança nos advogados do Salgadão da Massa, afinal eles não levam todas, vê se levam essas, né? E vamos aguardar então essas petições que a gente chama de juntada ao processo para a desembargadora analisar. Com certeza ela já deve ter recebido os advogados do Flamengo, com certeza ela já deve ter recebido os advogados do Vasco da Gama e deve proferir uma decisão no dia de hoje, até porque, como os ingressos já foram vendidos, tem que, se caso ocorra a revogação desta liminar, o Vasco tem que devolver todo o dinheiro para os sócios ou a torcida que comprou e depois disponibilizar uma nova venda para São Januário. Mas eu não acredito que essa liminar seja revogada, porque ela está muito bem fundamentada. A decisão que foi guerreada, a decisão de primeira instância do juiz Alessandro Félix, ela foi muito bem fundamentada, bem como também os argumentos apresentados pelo Flamengo não são capazes, ele baseia-se tão somente no gasto do gramado. Então, meu irmão, não acredito que vai ter essa revogação dessa liminar. Além do mais, o fato de todos os ingressos já serem vendidos, isso só demonstra como realmente o Vasco da Gama, neste momento, necessita de um estádio maior para administrar seus jogos. O Maracanã é esse estádio, ok? Então, com isso, a gente fica, na verdade, dependendo da confirmação dessa desembargadora da liminar, bem como também no site da CBF em demonstrar que já está alterado o local do jogo. A CBF ainda não aprovou, ainda não se manifestou acerca dessa mudança. Isso muito está me preocupando, porque se o Flamengo não teve isso na justiça, pode estar tendo algum imbróglio ali na CBF. Isso, se a CBF não autorizar essa mudança de campo, vai ser uma vergonha só. Bem, meus amigos, aqui então a gente falou da demanda judicial. Assim, eu peço o seu like, que muito nos ajuda. Não esqueça de dar o like nos vídeos. Vamos falar um pouco de futebol? Depois desse show da torcida do Vasco da Gama em esgotar os ingressos, pela 15ª rodada já do Campeonato Brasileiro de Futebol 2022 Série B, o Clube de Regatas Vasco da Gama viaja até São José do Rio Preto, interior de São Paulo, enfrentar o Grêmio Esportivo Novo Horizontino no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Esse maluco construiu sozinho com seus próprios recursos este estádio. E o rival não consegue construir um estádiozinho dele. Até o Novo Horizontino tem estádio. Meu irmão, vai fazer o quê? O jogo hoje será às 9h30 da noite. Com transmissão exclusiva pelo Premier, obviamente pela Vasco TV, apenas o áudio, possivelmente com a narração do André Marques. A classificação da Série B, vamos tomar atenção, porque esta rodada foi muito ruim. Todos os times que estão ali no G4 venceram, obviamente, excluindo o Sport. Isso porque o Grêmio venceu o Londrina por 1-0. O Cruzeiro abriu a nova vantagem, está com jogo a menos, venceu do Sport por 2-1 e o Bahia venceu o Brusque fora de casa por 2-0. Assim o Cruzeiro encontra-se com os mesmos jogos do Vasco da Gama, só que com 34 pontos. O Vasco continua na vice-liderança com 30. O Bahia aproximou-se, aí já está com 15 jogos, está com 28 pontos. O Grêmio com 15 jogos está com 25 e o Sport com 15 jogos é o quinto, primeiro da fora do G4 com 21 pontos. Olha que jogo importante que vai ser domingo, porque se o Vasco vence o Sport, você afasta cada vez mais dessa quinta colocação. Muito importante o jogo de hoje contra o Novo Horizontino, um time bem arrumadinho,
joga bem, não é dos piores dessa Série B. E domingo, então, é contra o Sport, vencendo, vai abrir quase 12 pontos de diferença, 13 pontos de diferença. Então, abre uma larga vantagem já no primeiro turno para o acesso para a Série A. Então, esses dois jogos são muito importantes. E o que ainda nos faz sonhar com o título. Muita gente falando que o título não importa, eu não caio nessa não, meu irmão, e eu quero saber dos comentários aqui. Para você, o título importa da Série B? Para mim importa, até porque o Vasco tinha que atropelar, tinha que humilhar todos esses adversários da Série B, porque não é o local dele. Essa Série B, eu faço um asterisco, tendo o Cruzeiro e o Grêmio, só aceito perder esse título para esses dois, mas mesmo assim o Vasco tinha que atropelar esses dois e ser campeão. A arbitragem será de Ramon Abate Abel, assistentes Kleber Lúcio Gil, da FIFA, e Éder Alexandre, todos de Santa Catarina. O VAR será de Pablo Raão Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Esse cara já foi VAR do Vasco da Gama em outros jogos. Com toda esta confusão, pouco se falou do futebol do Vasco da Gama, mas alguns 3 pontos aqui que eu acho importante mencionar. Primeiro, é uma especulação da venda do Andrei Santos. O Andrei Santos tem multa de rescisão baixa, teoricamente 14 milhões, então foi especulado que o seu novo empresário ofereceu para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro e para o rival. Parece que o rival já desistiu da compra, pensou em não gastar o dinheiro, Palmeiras também pensou que não quer gastar o dinheiro, ou falta só o Andrei confirmar o que ele vem falando, que a renovação com o Vasco da Gama está sendo bem encaminhada. Vamos aguardar, mas ao meu ver é um jogador muito importante ao Vasco da Gama, onde o Vasco da Gama tem que investir sério nesse moleque aí, o Andrei Santos, que o Vasco da Gama vai ter futuro e esse moleque também vai ter futuro. Então vamos investir e tomara que o Vasco da Gama renova com ele. Agora é sempre aquele papo, né? O empresário do Andrei Santos fala que está esperando os caras da bufunfa do dinheiro, né? Que é a 77 Partners. O Gabriel Dias continua fora com a lesão no joelho dele e o Everton continua como titular. Até porque o Léo Matos, novamente, não foi sequer relacionado para a viagem, alegando problemas particulares. Engraçado, porque com o Maurício Souza ele também não está sendo relacionado e já não estava sendo relacionado com o Zé Ricardo. Ao meu ver, aconteceu algo lá dentro que afastou o Léo Matos do elenco. Mas enfim, com essa notícia não veio. Se for problemas particulares, então ninguém tá nem aí com isso, mas eu acho que a torcida merecia alguma explicação maior, porque fica sempre a cobrança, porque o Everton realmente já demonstrou não ter segurança psicológica e técnica para ser o titular da lateral direita do Vasco da Gama. Mas a informação principal é que o Maurício Souza está treinando uma nova formação do Vasco da Gama. Ele retira Getúlio, não coloca o Raniel, coloca o Figueiredo como centroavante, como é a função dele, como ele jogou na base do Vasco da Gama, em substituição a esses dois centroavantes, ele coloca o Palácios fazendo um meio-campo com Nenê, Palácios e no ataque Gabriel Peck e Figueiredo. Parece uma formação que todo vascaíno queria ver. Então, a provável escalação do Vasco vai ser o Thiago Rodrigues, o Everton, Anderson Conceição, Quinteiros, Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos. Aí vem a possível nova escalação: Nenê, Palácios, Gabriel Peck e o Figueiredo como centroavante. Particularmente quero ver muito esse time jogando, eu acho que tem muito futuro. Sendo assim, meus amigos, o destaque da partida, se for nessa escalação, tem que ser o Palácio. A gente tem que ficar de olho no Palácio começando desde o titular. E o palpite vai 2-1 Vascão para a gente se manter na cola do líder Cruzeiro e alcançar pelo menos a meta de metade dos pontos já nesse primeiro turno para a subida e com o sonho do... Não vou nem falar que é sonho o ser campeão da Série B, quase é uma obrigação. Muito obrigado, meus amigos. Largue um dedo neste like novamente. Coloque aqui embaixo seu palpite para este jogo Novo Horizontino e Vasco da Gama. Vejam os vídeos que estão sendo indicados pelo YouTube. Tchau e saudações vascaínas!